Oi, 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 tudo bem com você? Hoje eu vou dar início aqui a um projeto que eu já venho pensando nele há algum tempo para facilitar a vida de muitas pessoas aí e a minha também, que é a leitura de provérbios. Eu não sei se vocês sabem, Provérbios tem 31 capítulos e o ideal é que você leia um capítulo por dia e durante 5 anos. Por que, Vanusa, durante 5 anos? É, no livro Salomão, o homem mais rico que existiu, o autor fala que se você ler Provérbios por 2 anos, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. E se você ler Provérbios por 5 anos, você vai se tornar milionário. Só que quando você descobre que a sabedoria é muito maior do que qualquer dinheiro, você não se preocupa em ficar milionário. Então, vamos começar hoje com o capítulo 1 de Provérbios. E aí eu vou explicando aqui um pouquinho mais para vocês durante a nossa leitura, beleza? Provérbios Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Gente, Salomão, ele foi um rei e nos dias de hoje considera-se que a fortuna de Salomão, ela ultrapassaria 3 bilhões de reais, ou de dólares, não é nem de reais, hein? É de dólares, olha só. Então ele foi muito rico mesmo. E ele foi um homem que buscou muita sabedoria, né? Ele pediu para Deus sabedoria, e aí Deus deu tudo para ele além da sabedoria. Então vamos pedir sabedoria para Deus, que o resto nos será acrescentado, né? É, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Gente, o Provérbios ele é dividido em três partes, né? Do capítulo 1 ao capítulo 8, ele fala do convite à sabedoria, ou seja, nesses primeiros capítulos é um convite para você se tornar mais sábio, né? Do capítulo 9 ao capítulo 24 são os ditos dos sábios, né? Então são os ditos que os sábios falam, né? E do capítulo 25 ao capítulo 31 é como que deve ser o comportamento dos nobres, né? Então, assim, essa primeira parte que a gente está vendo aqui é a parte que a gente vai tratar da nossa sabedoria, que a gente está sendo convidado à sabedoria, né? Então, nosso crescimento, nosso desenvolvimento e a nossa sabedoria, né? E vamos lá. É, vamos lá, capítulo 5 agora. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Ou seja, ele está dizendo que se a gente entender o que a gente está lendo, se a gente der ouvidos, a gente vai ter orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, ou seja, para você entender todos os ditados, todos os provérbios, todas as parábolas e todos os enigmas dos sábios. E o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, né? Então, sempre em Provérbios, ele vai falar de três pessoas. Quem são essas três pessoas, Vanusa? As três pessoas são os insensatos, os tolos e os sábios. Minto. O tolo, o preguiçoso e o sábio, porque o insensato ele está no tolo, né? E vamos lá. Esse é o meu versículo de hoje. Vamos lá, presta atenção aí, que é o 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Toda vez que você escutar pai em Provérbios, pai é relacionado à disciplina e mãe é relacionada à educação, ou seja, você tem que ouvir a instrução do seu pai, que é
ouvir a disciplina que ele trouxe para você e não desprezar a sabedoria, o ensinamento, a educação da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender-se a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos, né? Então, ou seja, eles estão praticando mal contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede se destrói. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz em praça pública. Ou seja, né, gente, a sabedoria está gritando o tempo inteiro no nosso ouvido, né? Nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, ela faz o seu discurso. Antigamente, todas as cidades elas tinham muros, né? Então tinham as portas da cidade que eram onde os comerciantes iam ali para vender coisas, para comprar coisas, né? Para fazer trocas. Então, por isso que ele fala aqui, né? Que na porta da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Né? Então, aqui ele está falando do tolo, né? Que o tolo, ele é zombador, ele é inexperiente e ele é tolo também, porque ele é insensato, né? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Ou seja, né? Se a gente não cuidar, aquilo que a gente tem medo vai se abater é, contra a gente, né? Vamos lá, continuando aqui no 27. Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Ou seja, né? Se a gente não procurar antes, né, de que as coisas ruins aconteçam, muitas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo ali naquele momento, né? Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Temor do Senhor, gente, é respeito, viu? Não tem nada a ver com ter medo. Porque muita gente confunde isso. Temor é respeitar o que Deus nos fala, o que o Senhor nos fala, né? Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir verá
viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Porque o temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento, né? A partir do momento que você teme a Deus, você não vai sair fazendo coisas erradas por aí, não vai sair praticando o mal e vai se preocupar com o seu próximo, vai se preocupar com o seu irmão, né? Então, assim, durante toda a leitura de Provérbios, há um convite, né? Um convite para você buscar pela sabedoria a fuga da insensatez, né? Então ele tem um convite para o sábio, tem um convite para o tolo e tem um convite também para o preguiçoso, né? Você vai ver que durante esses 8 dias aí a gente vai ter vários convites à sabedoria. E é isso, né? Eu quero dizer para vocês lerem de novo com calma aí o Provérbios 1 inteiro, né? E buscarem aí uma frase, uma parte que vocês devem aplicar hoje na vida de vocês, né? Leia um por dia e aplique. Não fique assim lendo tudo de uma vez, não. Leia com calma, leia com paciência, tentando buscar o entendimento, né? E meu versículo que eu peguei para mim hoje foi esse: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Então, a palavra, na verdade, que eu peguei é ouça. Então, hoje eu vou procurar ouvir mais as pessoas, vou prestar atenção no que elas estão me falando e dar um retorno de tudo isso que eu escutei aqui hoje, de tudo que eu ouvi aqui hoje. Eu vou estudar com mais calma, vou analisar com mais calma e aplicar na minha vida também. Espero que você aplique na sua vida também, né? Porque não adianta nada, né? A gente ficar aqui lendo e devagando e largando para lá, né? Então vamos aplicar isso aí na nossa vida, beleza? E é isso, gente.